Agora sim. Acho que agora vai. A nosso canal novamente, meu nome é Augusto Bax, sou investidor de criptomoedas há pelo menos 400 bilhões de anos. E hoje nós vamos falar sobre os dados do PSE que acabou de sair. Vou passar aqui para vocês. Eu demorei um pouquinho por causa do banho, né? Tomei um banho matinal, tava preparando todo o conteúdo aqui para vocês, deixando separado aqui a parte que nos interessa, né? E os dados de inflação que saíram do PCE foram positivos, tá? Porque ele veio abaixo do esperado. A inflação que vinha subindo bem forte, ela realmente recuou, mesmo com a elevação de taxas de juros de 0,25 pontos base. Tava especulando aí um cenário um pouco mais complicadinho, tá? Bom, senhores, então vamos pegar aqui, vamos começar com todas as questões em relação a essa lateralidade, mercado extremamente lateral, Bitcoin, Ethereum, laterais, né? Dentro desta região de venda, a região onde o Smart Money tende a realizar, tende a buscar liquidez, tende a vender ou trocar ativos, né? E basicamente nós temos então um mercado com um cara de Bart Simpson ainda, extremamente lateral, bastante perigoso. O mercado reagiu aí com bastante otimismo, acho que no gráfico de 1 minuto deve ter tido uma alta aí. Ó, teve um cenário de alta aí justamente no minuto em que saiu os dados de PCE. Isso vai impulsionar um pouco de alta agora nesses primeiros minutos para depois ele vir buscar bilateralidade, né, esse volume, essa volatilidade dos dois lados, porque esses dados do PCE, eles influenciam diretamente na próxima decisão do apertamento quantitativo, se vai continuar em 0,25, se vai voltar para 0,50, se vai voltar para 0,75. O mercado pode especular um pouso suave. Eu acredito que o preço vai subir um pouquinho, vai ser liquidado, vai ter venda bilateral, né? Inclusive, aí a gente já tem bastante um misto de emoções aí na barra de 1 minuto, né? Nós vemos aí que o mercado quis entregar alta e depois ele está devolvendo um pouquinho. Hoje nós temos fechamento do semanal do S&P 500 e domingo o fechamento do semanal do mercado de criptomoedas, né, às 19 horas. Aliás, às 21 horas. 21 horas. Certo? Bom, meu peido vai ser decisivo para o futuro cripto, exatamente. Vamos lá. Bom, senhores, então aqui eu quero passar para vocês todas as narrativas, né? A gente vai analisar a região do Smart Money aqui do Bitcoin, a moedinha da praia. Vamos conversar um pouco sobre essas barras do gráfico diário. Deixa eu pegar aqui, gráfico diário, atualizadas, né? Região do Smart Money é essa região branca, então dos 28 mil aos 32 mil dólares é a região onde nós temos bastante interesse vendedor ou uma região de interesse institucional em venda. Vou explicar o porquê, né? Por que nessa região é a região de possível formação de Bart Simpson e queda mais para frente, né? Perdendo a média 8 semanal. Mas enquanto a gente tem topos e fundos ascendentes acima da média 8 semanal, o mercado no curto prazo segue em tendência de alta. Só que eu deixaria bem claro que a minha opinião, a minha visão, tá, pessoal? Vocês não precisam confirmar a minha opinião ou, vamos dizer assim, concordar com a minha opinião, tá? Eu acredito muito que muitas pessoas vão ficar presas no FOMO entre 28 mil e 32 mil dólares, no caso do Bitcoin. No caso do Ethereum, 1.800 dólares até os 2.200 dólares. Eu acredito que muita gente pode ficar presa por entrar no FOMO, por entrar com medo de perder a oportunidade, justamente porque nós estamos numa região muito complicada. Graficamente falando, é uma região de resistência majoritária, é uma região de continuidade da tendência de baixa. Então, se a gente tem aí um período nebuloso, né, que pode ter reversão a qualquer momento, é agora, tá? Então, o gráfico de 4 horas segue tendência de alta. Quem quiser se manter comprado aí, se mantenha comprado, fique aproveitando o movimento de alta, mas assim que perder a média 8 semanal, de preferência, saia de todas as posições, realize seus lucros, saia, feche todas as posições. A minha opinião é a mesma ainda me mantenho 20% comprado, 20% exposto em Ethereum, Bitcoin e algumas altcoins,
e apenas 80%, né, majoritariamente eu estou em caixa, em dólar, fora do mercado por enquanto. Na minha visão, não é uma alta de bull run, é uma alta de rally de alta. E aí depois eu vou justificar os motivos pelos quais eu acredito que o risco de eu estar exposto 100% no mercado agora, ele é muito mais alto do que eu, vamos dizer assim, ficar preocupado em ter mais lucro, né, em lucrar mais. Mas os 20% da exposição, ela já traz essas altas já interessantes. 20% para mim é bastante coisa. Para algumas pessoas vai ser muita coisa, para outras pessoas muita coisa. 20% do total é muita coisa para mim, tá? Principalmente nesse contexto que a gente está visualizando. Então o mercado segue lateral ainda no Bitcoin. Bitcoin ainda segue batendo cabeça 29 mil a 26.600 aí, praticamente completamente lateral ainda, mas eu ainda acredito que ele teria espaço de subir um pouquinho mais, principalmente por causa do FOMO, ali nos 32 mil dólares, né? Seria entre 32 e 34 mil dólares, 34 mil dólares acima de 34 mil, aí eu acreditaria em bull market. Enquanto ele não superar os 34 mil dólares, eu não acredito em bull market, acredito apenas em rally de alta para o preço continuar caindo, tá? Então a gente tem hoje a mega resistência, que é essa daqui, né? Ela tem muitas... tem o nosso padrão megafone aqui. Eu tenho certeza de uma coisa, como a gente já teve uma amostragem de queda aqui atrás, né, que foi uma perda da tendência da média 8 semanal por um breve período de tempo, e aí deu aquela reunião no final de semana e tudo mudou, o mercado disparou. Eu acredito que ele está buscando liquidez aqui em cima e vai buscar liquidez lá embaixo. Eu sei que muita gente duvida dessa capacidade do mercado cair neste momento, tem muita gente que está completamente bullish. Respeito a opinião de cada um, até porque existem aí 3 narrativas que a galera que está extremamente autista acredita, né? São elas, tá? Hiperinflação. Então, a situação de que o Banco Central agora voltando a imprimir dólares, do nada, né? Zerando taxas de juros, ou seja, o Fed fazendo o seu pivô, zerando elevação da taxa de juros e mantendo a taxa de juros em zero, as pessoas podem acreditar em hiperinflação, fazer com que eles tenham uma inflação descontrolada. Na minha opinião, acho que isso não vai acontecer. Acho que o Fed só empurrou com a barriga, abrindo aquela janela de empréstimo, dando a permissão para os seus filhotes, né, os seus filhos banqueiros conseguirem tomar empréstimo, dólares emprestados aí com uma condição um pouco mais interessante, que foi arrastado um pouco mais para frente o problema, mas o problema ainda segue sendo, e depois eu vou falar sobre isso de novo, sobre a insolvência, a falta de capital disponível no mercado, tá? Então esse é o meu maior motivador para acreditar em continuação de bear market. Acho que o bear market vai ser longo. A minha intenção aqui, pessoal, eu não quero, tá, dar uma de pessimista, não quero gerar medo em ninguém, não quero adotar uma postura de medo, de receio, de apostador, de torcedor de baixa. A minha postura é justamente ser de um investidor experiente, que é cautela, tá? Momento de cautela. Eu não vejo capital, dólares disponíveis no mercado para motivar uma continuação de alta muito forte para provocar uma bull run, como a gente viu em 2020. Posso estar errado? Posso. Pode o presidente do Fed imprimir dólares à vontade, aceitar a hiperinflação e o mercado subir e o pessoal que está otimista acertar? Posso. Mas eu não posso ir contra aquilo que eu estudo, que eu acredito. E o que eu estudo, que eu acredito, é que vale a pena nesse momento ser cauteloso. Tá? Eu estou vendo muito FOMO, as pessoas estão... Isso é muito normal, tá, pessoal? Quando o mercado está indo numa direção de tendência de alta, de curto prazo, né, que é esses 3 meses até 6 meses de alta, que o mercado fica respeitando a média 8 semanal, vai subindo, as pessoas elas ficam duvidando da capacidade do mercado de cair. Isso eu já estou acostumado, já são vários anos aí que eu passo por isso, que eu vejo isso acontecer. Mas quando há muito FOMO na praça, como está acontecendo, eu tenho que dizer e ser bem sincero, a gente tem que ser cauteloso. Então mesmo para quem me assiste que está 100% comprado, fique cauteloso, tá? Em relação a essa região aqui, porque essa é uma região aqui de suporte majoritário, que age agora como resistência. Tem num padrão megafone extremamente perigoso.
É um padrão de, geralmente, continuação da tendência anterior. A tendência anterior é bear market ainda, tá? Ainda estamos em bear market, apesar dessa alta recente, ainda estamos em bear market, tá? Enquanto a gente não superar os 38 mil dólares, na minha opinião, 34 mil dólares ainda não tem chance nenhuma de ser bull market, tá? Enquanto não passar essa zona, essa região de vendedora e passar ileso, eu não acredito. Outro motivador que eu também não acredito em alta é justamente o MACD semanal, tá? Então o MACD semanal, ele vem aí na região 0. Essa região 0 é uma região muito importante para continuação de uma tendência anterior. Geralmente é aqui que o mercado tende a retomar a baixa ou o movimento, assim como numa alta, né, ele tende a retornar ao movimento de alta quando o mercado atinge esses níveis, beleza? E aí uma das minhas maiores curiosidades é como no domingo vai fechar essa barra aqui. Então essa barra semanal de volume aqui, ó, essa barra aqui, se ela terminar verdinha assim, ó, a gente vai provavelmente ainda buscar os 32 mil dólares no Bitcoin na semana que vem. Se ele terminar com um verdinho mais clarinho, mais enfraquecido, né? Essa barra que vocês estão vendo agora com a cor verde bem escura aqui, tá? Esta barra, se ela terminar com ela clarinha na sexta-feira, às 21 horas, aí eu vou acreditar em retomada de baixa mesmo, o movimento que vai acontecer naturalmente antes de perder a média 8 semanal. Tá? E como a gente está num risco de insolvência generalizada, eu ainda acho que o risco-benefício de eu estar exposto no mercado agora é baixo, por isso que eu ainda estou na relação 20-80. Vamos lá. Outra coisa aqui, ó. Mas né, se quiser só seguir o setup, segue só o setup aí da média 8 semanal, fique comprado enquanto a linha azul está sendo respeitada. Você fica comprado e exposto no mercado. Se ele perder os 25 mil dólares, aí você tem que ficar atento, porque daí ele perde a média 8 semanal, né? Então, não parece que isso vai acontecer agora, parece que o mercado ainda vai lateralizar mais um pouco, e me parece ser uma formação aí, realmente, de Bart-Simpson, né? E o padrão Bart-Simpson é lateralidade e retomada de baixa, tá? Dentro desse padrão megafone. Para mim, tá bem claro que a tendência de alta, ela está perdendo um pouco de força, à medida que ele vai encontrando a região do Smart Money, a região vendedora que eu comentei com vocês. Justamente quando ele bateu 28 mil, veja como o mercado começou a ficar lateral, né? Então, ele subiu até 28, quando ele chegou em 28, ele começou a apanhar um pouco, né? Começou a ficar preso entre 27 e 29. E justamente essa prisão, digamos assim, é onde os Smart Money mais coleta taxas, tá? Aqui as corretoras fazem a festa, né? Então, semanal, para mim, o fechamento semanal vai ser muito importante, tá? Fechamento semanal para mim é muito importante, principalmente no MACD. Eu ainda acredito que a gente pode ter uma grande chance de engolir essa barra de alta aqui. Essa barra aqui, na minha opinião, é uma barra de exaustão, não uma barra de início de tendência ou de retomada de tendência de alta. Sigo ainda tendo essa opinião. O gráfico do BTC, da dominância do Bitcoin, também me antecipa um pouco de risco, né? Porque ele bateu o topo agora, mas se ele romper esse topo aqui, a próxima região em que o Bitcoin vai ter de dominância vai ser lá 60%. Se ele perder isso daqui, pessoal, isso significa que o Bitcoin ele vai se valorizar perante as altcoins. Existem duas formas disso acontecer. Ou as altcoins, ou o Bitcoin começa a lateralizar e as altcoins têm aquela altcoin season, né, a temporada das altcoins alta, ou se o mercado começar a derreter, o Bitcoin, por ter um tamanho de mercado bem maior e ser um ativo bem mais conhecido, ele tem a probabilidade de perder menos valor, perder valor preço bem mais devagar do que as altcoins. Então, esse gráfico aqui ele pode subir dessas duas formas. Ou Bitcoin lateraliza, aliás, Bitcoin sobe e as altcoins ficam para trás, ou o Bitcoin cai numa velocidade menor do que as altcoins. Então, se isso aqui romper, né, e isso aqui é um dos sinais que para mim está bem claro do risco de grande queda. Por quê? Porque geralmente as pessoas vão, no momento em que tem grande queda, elas vão num ativo que está mais consolidado, num ativo maior. Então, muita gente pode começar a trocar as altcoins por Bitcoin,
né? Se vocês forem pegar o gráfico do Bitcoin e das altcoins, as altcoins elas estão indo numa direção contrária ao Bitcoin. Então, por exemplo, agora nas últimas semanas, né? Veja como, por exemplo, a Matic ela vem fazendo topos e fundos descendentes abaixo da média 8 semanal, indo na direção oposta do Bitcoin. Se a gente for ver também, Optimism também, né? Então, altcoins, no geral, elas estão perdendo força. E elas perdendo força pode ser um indicativo de que o mercado está perdendo força. Não tem mais capital. Ethereum, inclusive, perdendo também para o Bitcoin também, tá? BTC, então, agora Doji, querendo fazer o fechamento semanal, ainda está no ponto de decisão. Hoje nós temos um reteste importantíssimo, região agora que inclusive já ultrapassou temporariamente aqui. Se o S&P 500 continuar se mantendo acima aqui, não fizer o padrão de oco, beleza, ele tende a continuar subindo mais um pouco, vai vir para retestar essa região e pode até testar essa região aqui, os 4.300, né? Acima de 4.300 a gente entra em bull market no S&P 500, nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Eu acredito que vai ter dificuldade, porque essa é uma região de venda poderosíssima, tá? Aqui a gente tem muita venda e aqui acima também, mais ainda, né? Então a gente está vendo o mercado possivelmente segurar nessa região. Nesse contexto, tendência de alta segue ainda no gráfico de 4 horas, acima da média 8 semanal, dá para se manter exposto em algumas ações americanas, mas tomaria muito cuidado porque eu tô achando que as barras, compradoras, elas estão com pouca força, né? Então compare essa alta, por exemplo, com essa alta aqui. Essa alta aqui, ela tem muito mais... Essa alta aqui, ela foi muito mais forte do que esta alta aqui, ó. Então esse comprador dessa alta aqui foi mais do que esse daqui. Isso daqui geralmente tende a se formar um bull trap, tá? Então segunda-feira a gente vai ver se o mercado vai ou racha, né? Eu acho que ele vai rachar, tá? Vou explicar agora por quê. Bom, primeira coisa, nós temos aqui a Grayscale Trust, que é o GBTC. O que é o GBTC? GBTC é um papel para pessoas que têm contas em algumas instituições financeiras ou bancos lá nos Estados Unidos e querem se expor ao Bitcoin. Então, por exemplo, na Grayscale, né, ao invés da pessoa aí comprar Bitcoin ativo e manter em carteira com essa chave privada, ele vai lá e compra um papel que representa o Bitcoin. Quando existe uma diferença entre o prêmio, né, entre o preço do papel que representa aquele ativo, né, então o cara que compra, vamos dizer que o cara tem uma conta no Banco do Brasil, e ele vai lá e, eu quero me expor a Bitcoin. Ele vai lá e compra um papel que representa o valor do Bitcoin. Só que o papel, a diferença entre o preço do papel que está sendo cotado no mercado e a diferença do preço do ativo real, quando existe essa diferença, a gente tem aquilo que a gente chama de NAV, né, que é o valor calculado aí na diferença de negociação entre um papel que representa um ativo e um ativo real. Então, basicamente, quando nós estamos nessa fase negativa, isso significa que, quando ele não está cotado a um preço maior, né, no premium, ou um preço equilibrado a zero, você tem uma discrepância entre oferta e demanda. Nesse contexto, como nós estamos ainda na negativo 37%, apesar do recuo recente aqui em janeiro, né? Nós tivemos um recuo recente desse percentual. Isso significa que ainda existe muita oferta de venda no mercado. Tendo muita oferta de venda no mercado, isso significa que quem detém GBTC, que são institucionais, eles ainda têm muito ativo para vender. Então, isso aqui é uma clara evidência de que o Smart Money tem ainda muito capital, um percentual uma diferença muito grande ainda para a realização de venda de Bitcoin. Então, esse é um dos pontos mais importantes. Quando está muito negativo é porque a oferta, né, a pressão vendedora ainda é muito grande. Por isso que eu falo para vocês, naquela região ali, apesar da alta do gráfico de 4 horas, acima da média 8 semanal, gráfico diário também, existe ainda muita pressão vendedora para sustentar uma grande resistência naquela região, tá? Então, enquanto essa diferença for ainda muito discrepante, eu acredito que o mercado ainda vai sofrer um pouquinho. Outra questão, então, o PCE, deixa eu só ver se ele atualizou aqui. Então, o PCE veio a 3, tá? Ele vem aí trabalhando a 3, mas está ainda acima do percentual da inflação de janeiro, ok? Então, ele saiu em dezembro de 2022, a inflação subiu
0,20. Depois ela triplicou em janeiro. Nessa triplicada em janeiro, até agora ele caiu 50%, mas daqui ele subiu, né? Ele daqui subiu 3 vezes a inflação. Então, a inflação média aqui do PCE subiu 3 vezes em janeiro e agora recuou metade. O que isso para mim significa? Significa que o apertamento quantitativo ele continua, a insolvência e a falta de liquidez no mercado continua, só que o Fed está tentando fazer um enfraquecimento do apertamento quantitativo, né, através da desaceleração. Só que eu achei muito engraçado que eles desaceleraram a elevação da taxa de juros de 0,75 para 0,25. Não passaram para o 0,50, né? Por que eles desaceleraram muito repentinamente e criaram mais aquela ferramenta de abrir a janela para empréstimos para banqueiros menores? Justamente para não ter a quebradeira generalizada. Então esse é um efeito que ele está causando intencionalmente. Porém, se você for ver, daqui triplicou, daqui ele caiu metade, né? Então, se agora ele novamente triplicar e for para 0,90 nos próximos dados de inflação em março, tá? Se em março chegar a ponto, no mês que vem 0,90 o PCE, né? Vamos dizer assim, triplicar de novo, como aconteceu em janeiro, aí a gente vê aquela porrada de queda violenta, porque assim, esse dado aqui ele tem que cair abaixo de 0,20. Né? Para o apertamento quantitativo mostrar eficiência, ele tem que cair abaixo disso, tá? Abaixo de 0,20. Então ele foi melhor do que dezembro, mas ele foi pior, né? Os dados que vieram em fevereiro vieram piores do que dezembro. E tá bem claro que numa das narrativas do pessoal que está acreditando em alta é a aceitação da hiperinflação. Eu não acho que essa hiperinflação vai acontecer, tá? Eu acho que eles ainda vão lutar contra a inflação e justamente por isso eu acredito que o mercado tem mais chances de cair do que subir. Outro motivo que eu acredito é que, outra narrativa é que as pessoas estão falando que está acontecendo um colapso no sistema bancário. Não vai acontecer porque vocês estão vendo que o Fed vai fazer de tudo para que o sistema bancário não colapse como aconteceu em 2008. Justamente por esse motivo eu acredito que não vai ter hiperinflação, tá? Outra coisa, e também não acredito que vai ter agora nesse momento atual, pelo menos esse colapso no sistema bancário. Ele iria acontecer, estava acontecendo, só que a Janet Yellen e o presidente, o Jerome Powell, eles se juntaram no final de semana lá, fizeram uma reunião extraordinária e abriram uma janela de empréstimo para os banqueiros e isso deu um gás a mais de sobrevivência a esse colapso, tá? E aí alguns bancos que estavam prestes a colapsar por uma demanda muito grande de saques de dólares das suas contas bancárias, eles conseguiram ter reservas suficientes para liquidar todas as solicitações de saques, tá? Outra coisa importante, a troca do dólar por Bitcoin. Essa é outra narrativa que muita gente acredita, né? Principalmente os maximalistas de Bitcoin, acreditam que agora já nesse ciclo, com um suposto colapso financeiro do banco tradicional, o mundo todo vai migrar para Bitcoin. Mas bem da verdade, isso não vai acontecer, na minha opinião, não no momento presente. Porque eu acredito que de forma educacional, assim, as pessoas não estão preparadas, elas não têm esse psicológico, essa mente para entender o real valor do Bitcoin. Eu ainda acho que o Bitcoin ele é muito mais um ativo especulado, um ativo para as pessoas tentarem especular em cima e fazer dinheiro, do que supostamente um ativo de proteção, tá? Eu sei que ele foi construído com essa narrativa, eu sei que ele é essa ferramenta, eu acredito nele, eu acredito no Bitcoin, acredito que ele possa ser essa ferramenta ideal, porém, no que está se sucedendo, do jeito que está acontecendo, o Fed está tentando fazer de tudo para fazer um pouso suave. De tudo, de tudo. Tanto é que o Mestre Stormer ele acredita nessa narrativa, para ele o mercado vai continuar subindo no restante do ano. Eu não estou tão otimista assim ainda, tá? Eu ainda acredito que precisaria haver entrada de dólares e liquidez no mercado para eu ficar um pouco mais, vamos dizer assim, confiante com essa tese de hiperinflação. Porque para motivar um bull market nós precisamos do quê? Liquidez, tá? Não existe bull market sem liquidez. E pelo que eu estou vendo ali pelo prêmio do GBTC, eu não vejo, com essa disparidade, eu não vejo esse não ter oferta suficiente para causar ainda mais venda pela frente, tá? Então, pessoal, eu quero que vocês entendam e olhem com olhos sem
sem tendência, tá? Ou seja, eu não estou tentando ser tendencioso, eu não estou tentando fazer vocês desistirem do mercado cripto, eu não estou tentando fazer vocês ficarem 100% de fora do mercado. Pelo contrário, eu sempre defendo a ideia, né, cara? Fique sempre com o pé dentro do mercado, mas fica em um modo de sobrevivência, né? Se o contexto está ruim, como é o caso atual, não vale a pena você se expor a um nível de risco tão grande que você possa perder todo o seu capital. Principalmente não se alavanque nesses contextos, tá? Todo mundo que vem se alavancando vem perdendo muito dinheiro aí nos últimos dias, tá? Outro gráfico muito importante para nós é o gráfico de volatilidade. Então, no gráfico de volatilidade, pessoal, nós temos aqui uma região que me interessa muito, que é essa região aqui dos 15 pontos do índice de volatilidade do S&P 500. Geralmente as grandes porradarias, né, as grandes movimentos mais fortes, eles acontecem quando entramos nessa região vermelha. Essa é uma região onde o mercado ele começa a perder força, começa a perder volume, volatilidade, e até por esse motivo, né, justamente por cair mais, porque eu acredito que da continuação do Bart Simpson, do padrão do Bart Simpson, inclusive até com uma pequena alta até os 32 mil dólares no caso do Bitcoin. Mas eu acredito que a gente vai ter, quando voltar o VIX, a volatilidade voltar a subir, ela vai impulsionar os mercados para baixo, não para cima, tá? Então, eu não estou tentando ser tendencioso, a única questão é que eu ainda acredito que a fase de depressão não começou. Eu espero que ela comece o quanto antes, porque daí ela termina o quanto antes, né? Então eu espero que ela comece já em abril. Se ela não começar em abril, pode começar em junho, julho, enfim, quando o mercado quiser. Porque a gente não tem como controlar isso daqui. A gente não tem controle sobre as decisões políticas monetárias do Banco Central americano e nem dos políticos americanos, beleza? Porque eles são os donos do dinheiro, é eles que mexem nisso daqui. Então, a única questão é, cara, quando acontece, né, da gente pegar esses pontos de inflexão do VIX aqui, isso significa que nós vamos ter alguma reversão majoritária de tendência forte, tá? Um grande volume, uma porrada de volume seria uma descontinuidade da lateralidade. Enquanto ele está aqui com o VIX caindo, ele está em mercado lateral, por isso que no S&P 500 vocês estão pegando essa lateralidade desde outubro do ano passado. Já estou há meses falando sobre o S&P 500 estar preso entre a região de 3.800 e 4.200, né? Então, enquanto ele não conseguir decidir em relação a isso, não tem conversa, tá? Aqui, então, as negociações do GBTC tá na fase do pré-market, tá? Porque ele abre conforme o mercado americano. E fiquem muito atentos a esse gap aqui, tá? Então, esse gap ainda pode ser fechado. Se esse gap fechar um pouquinho, o preço pode subir um pouquinho, mas temos já um gap aqui aberto, mostrando que o papel pode perder valor a qualquer momento. Então, eu estou prestando muita atenção, com muito cuidado, com muito cautela com essa tendência de alta no gráfico de 4 horas. Acho que está numa região muito perigosa para você ficar exposto 100% com seus ativos, tá? E agora nós vamos para o meu principal questionamento e principal questão em relação a bull market. Eu vou falar para vocês aqui, vocês podem ter a mesma opinião ou não, ok? Mas eu peguei aqui os dados da Binance. Eu peguei os dados da Binance centralizada, né? A Binance SEX, né? Ou BSC. E eu quero ver, por exemplo, quanto de liquidez existe na maior corretora do mundo. E quanto de liquidez em stablecoins. Porque, pessoal, qual é a diferença? Eu vos pergunto. Qual é a diferença? Até quero saber a opinião de vocês aí, quem assistir a live depois, coloca nos comentários que para mim eu gosto de ler a opinião de vocês. Qual é a diferença entre um rally de alta e um bull market? Então, qual é a diferença entre um rally de alta e um bull market? O que vocês acham que diferencia essas duas situações? O que é um mercado em tendência de alta, rally de alta, como é o caso que a gente está enxergando hoje, e um bull market? Vocês sabem responder essa? Cara, quando a gente fala de mercado, mercado significa liquidez. Então, quando a gente quer Bitcoin a 32 mil dólares, 40 mil dólares, 50 mil dólares, para que ele atinja esses patamares de preço, você precisa ter demanda
A demanda precisa ser maior do que a oferta, certo? Então, nos últimos 3 meses, janeiro, fevereiro, aliás, dos últimos 3 meses aí, janeiro, fevereiro, março, beleza, o mercado conseguiu sustentar uma demanda maior do que a oferta. Mas como eu estou mostrando para vocês, eu quero saber, por exemplo, se vai ter demanda suficiente, e para ter demanda suficiente precisa ter que injeção líquida, dólares, entrada de capital para trocar dólar por Bitcoin. Porque se o Bitcoin fica sendo mais quisto do que o dólar naquela faixa de tempo, a demanda aumenta, você consegue sufocar a oferta, sufocando a oferta você não tem pressão vendedora, certo? Então o grande segredo para descobrir se nós estamos em bull market ou não é saber o quanto de liquidez temos disponível e se essa liquidez está em alta ainda, se ela está crescente, se ela está subindo ou se ela está caindo. Se o preço está subindo e a liquidez começa a perder valor, ou seja, saem do mercado dólares do mercado, né, começam a ser drenados dólares do mercado, isso significa que a tendência de alta é um rally de alta. Agora, se você tem uma tendência de alta, uma alta demanda compradora e você tem uma injeção de liquidez contínua crescente, aí sim você tem um bull market, certo? Porque tudo passa pela liquidez. Tudo. Tudo no mercado cripto passa por liquidez. Por quê? Porque tudo é especulado. Porque todo mundo quer fazer dinheiro. Mas e na hora de realizar? Vai ter dinheiro para todo mundo realizar? Então, se a gente se juntasse que 100 mil pessoas ficassem compradas, haverá liquidez suficiente para todas essas pessoas terem lucro? Essa é a grande questão. Então, aqui, o meu calcanhar de Aquiles, que eu estou acompanhando, é a queda contínua de liquidez em dólares e stablecoins na maior corretora do mundo. Porque se está sendo estabelecido isso, provavelmente a gente vai ter alguns problemas, tá? Bom, pessoal, aqui nós tivemos, de dezembro para cá, né? Nós tivemos então uma troca muito grande, Olha, presta atenção nos tokens BUSD. Para quem não tá ligado, os tokens BUSD, deixa eu só aumentar aqui a tela para ver se fica melhor aqui para vocês. Vou aumentar aqui a tela. Pronto. Vamos lá. Então nós temos aqui, pessoal, linha azul, tokens BUSD, ou seja, dólar da Binance. BUSD é o token lastreado em dólar. Quando que ele sai? O BUSD sai quando as pessoas trocam BUSD por dólar nativo e saca da corretora. Tá? Então, os tokens BUSD, eles são gerados da seguinte forma. As pessoas colocam dólares na plataforma, elas trocam dólares por tokens BUSD, que representam $1 em token, tá? E elas trocam esse BUSD para ganhar nas taxas, né? Para ganhar taxas menores de negociação e trocam por ativos, Ethereum, criptos e assim por diante, tá? Presta atenção então, do dia 13 e 14 de novembro de 2022, o token BUSD, ele saiu 21 bilhões de dólares, tokens BUSD, e agora ele está em plena queda, eles têm agora somente 6 bilhões. Somente 6 bilhões. Então, é uma relação do quê? Liquidez que saiu da Binance. 21 bilhões para 6 bilhões. 6 bilhões, tá? O token que mais cresceu foi o USDT. O que mais foi emitido, o que mais deu liquidez e estrutura para essa alta que a gente viu agora na entrada do ano foi o token Tether, tá? Da Bitfinex. Então nós temos aqui o token USDT, ele lá em 12 de novembro, ele tinha 13 bilhões e agora nós temos aqui um supply de 18 bilhões. Então ele subiu 5 bilhões, beleza? Mas percebam que aqui no dia 26 de março, tá vendo 26 de março aqui, ele bateu o topo. Então 26 de março bateu o topo, tá? No token Tether, né? Então, vou pegar aqui, Deixa eu pegar aqui, vamos calcular aqui quando é que foi dia 26. Vamos pegar aqui. Eu vou pegar o dia 26 de março. 26 de março aqui, tá? Então, foi aqui
né? Então o mercado estava em alta, chegou aqui, ele começou já a perder força compradora. Porque a liquidez, ela paralisou, né? A entrada de liquidez de Tether, ela estabilizou. Beleza? Bom, token BUSD, uma das maiores stablecoins, saiu muito da Binance. Ou seja, isso significa que muita gente tirou dólares da Binance. O token Tether subiu, foi o único que mais subiu assim mesmo. E percebam agora o vermelhão aqui, o token USDC, tá? Olha o quanto que ele caiu agora em março. Por quê? Porque ele perdeu a DPEG, as pessoas ficaram com medo do token USDC, né? Promovido pela Circle. E chegou em março, né? Então ele estava subindo, ele estava acompanhando o token USDT, né? Lá dentro da Binance. Lá dentro da Binance. E ele começou a ser trocado pelo que agora? Por Tether. Tá? Por Tether. Então, essa barriga que vocês estão vendo aqui no token USDC, que entrou no Tether, não foi porque foi emitido mais Tethers. Foi porque as pessoas trocaram tokens USDC por Tether. Eles fizeram uma substituição. Ah, o Tether não perdeu a paridade de $1, então eu vou agora pro USDC. Aliás, eu vou sair do USDC e vou pro Tether. Então isso aqui na verdade, não entrou liquidez aqui, só saiu. Só caiu liquidez. Não teve entrada de liquidez aqui, só saiu. Né? Se manteve por um período, subiu um pouquinho aqui, nesse período de janeiro, subiu um pouquinho, entrou capital aqui um pouquinho, entrou capital durante fevereiro, bateu março, bateu o topo em março. Em março, tanto Tether quanto o USDC bateram topo de liquidez. Então, como é que eu vou sustentar uma continuação de alta de bull market se não tem dólares entrando? E se o apertamento quantitativo ele faz com que a manobra financeira seja de drenar dólares. Lembrando, as pessoas lá nos Estados Unidos começaram a perder emprego. Né? Várias empresas de tecnologia, que foram as que mais cresceram nos últimos 12 anos, impulsionadas pelo afrouxamento quantitativo, começaram a perder emprego. Quando é que essa conta vai chegar? Quando essas pessoas vão ficar insolventes? Essa é a grande questão. Tá? Então isso daqui, essa insolvência, eu não estou vendo entrar dólares, liquidez, dinheiro, capital, demanda para conseguir sustentar uma alta. Por isso que o Ethereum sobe de escadinha. O Ethereum antigamente, pessoal, ele subia de elevador. Bull market, você vê o preço subindo violentamente todos os dias. Então, por exemplo, no bull market não é assim, o mercado fica lateral e fica ali. Não, ele vai subindo, tipo assim, o Ethereum vai se valorizando $50 por dia. 1.550, no outro dia 1.600, no outro dia 1.650, no outro dia 1.700, no outro dia 1.750, no outro dia 1.800, 2.000, 2.100, 2.500, 3.000, 3.200, dá uma realizada, volta para 2.500, volta a 2.700, 2.900, 3.200, $4.000 e assim por diante. Você vê uma sustentação de alta. Agora, essa alta que a gente vê, ela é uma alta muito mais motivada pelo, na minha opinião, delírio coletivo. Mas, Augusto, quer dizer que, então, essa alta, ela está sendo realizada por delírio coletivo? Exatamente. Na minha opinião, é um rally de alta provocada por investidores picas que sabem o que estão fazendo e estão manipulando o mercado via smart money, e eu acredito que o mercado vai cair depois para buscar liquidez lá inferior, porque quem vai realizar esse lucro não sou eu, não é o Zé da esquina, vai ser o smart money. E quando o smart money liquida, ele não dá nem espaço para tu não acordar de madrugada preocupado, suando, porque ele não cai devagarinho, ele cai numa paulada. Aí você vai unindo esses pontos, né? Baixa liquidez, volatilidade implícita lá nas suas mínimas. Em breve a volatilidade vai voltar, tá? Então a volatilidade está muito baixa agora, mas por isso que o mercado está lateral. Por quê? Porque
As corretoras estão ganhando nas taxas, os smart money está ganhando nas taxas. Está comprando e vendendo, comprando e vendendo. Vocês lembram quarta-feira? Eu coloquei no título do vídeo assim. Eu coloquei na quarta-feira, no título do vídeo assim. Mercado lateral. Por quê? Eu coloquei no título uma resposta para todo mundo que me mandou mensagem. Por quê? Porque na segunda e na terça-feira o mercado caiu. Na quarta-feira o mercado, de manhã, subiu violento. Ele devolveu toda aquela queda que ele fez segunda e terça-feira, certo? E aí muita gente já começou assim, Augusto, agora é alta infinita, Augusto, agora é alta infinita. Eu falei, não, cara, agora é lateralidade. E aí muita gente falando assim, tu vai perder, tu vai deixar de ganhar porque você não está surfando essa alta. Eu estou surfando a alta, apenas com 20% do meu capital, mas eu estou surfando essa alta. Eu estou no lucro também. Mas o problema uma coisa é eu acreditar em bull market, outra coisa é eu aproveitar um rally de alta sabendo que o mercado pode cair e dar um crash a qualquer momento. São duas coisas completamente diferentes. Então, nós temos a seguinte situação aqui, pessoal. Tokens USD, tá? Tokens que representam dólares, eles não aumentaram. Eles não aumentaram, tá? Eles não aumentaram, não tem liquidez nova no mercado que sustente uma alta de bull market. Aí eu peguei o tamanho total do tamanho do mercado aqui do USDC e o tamanho do USDT. Percebam que quando nós tivemos uma grande barra de saída de USDC do mercado, nós tivemos igualmente uma grande quantidade de barra de alta no Tether. Isso para mim é só um swap. Agora a questão toda assim, eu quero pegar e somar esses dois gráficos. Eu quero saber se nós estamos em liquidez em alta, a tendência de liquidez em alta ou está em baixa. Porque se eu pegar o Tether, parece que nós estamos em alta, certo? E se a gente pegar a tendência do SDC, parece que nós estamos perdendo liquidez e a liquidez está caindo cada vez mais. Então são dois gráficos divergentes no momento presente. Em um momento eles estavam caminhando junto, depois eles se reverteram. Então eu fiz uma soma. Eu coloquei o tamanho total do SDC mais comparando com o tamanho total do USDT. E percebam, pessoal, que no gráfico mensal, desde 1º de maio de 2022, nós estamos perdendo liquidez. Nós estamos perdendo liquidez no mercado. Tá? Então, isso daqui, pessoal, é uma tendência de baixa. Se você tem menos liquidez no mercado, você não vai ter pessoas para comprar, para você realizar o lucro. Tu entendeu? Então, o que eu fiz hoje de manhã? Daqueles 20% que eu estou no lucro, eu já realizei metade. Porque mesmo que o mercado suba mais para 32 mil, né? Mesmo que ele suba lá para 32 mil, eu quero ter caixa desse lucro realizado. E eu quero ter mais caixa ainda para caso a gente volte no mês de abril abaixo das médias 8 semanal, porque me parece ser um pivô de baixo isso daqui. Tá? Então, se ele voltar para dentro, a liquidez, né? Voltar para dentro, abaixo da média 8 semanal, isso significa queda no mercado cripto. Tá? Então, ele pode retestar esse fundo aqui, 107 bilhões? Talvez ele possa cair até mais. Isso eu tô falando só desses dois tokens. Acontece que, para eu acreditar em bull market, eu preciso disso daqui, ó. Isso é um bull market. Tá? Liquidez, entrada de capital, entrada de dólar, dólar A do infinito, entrada de dólar. Isso daqui provoca o bull market. Isso daqui provoca o bull market. Tá? É isso daqui que você consegue separar o que é um bull market de um bear market. É a entrada de dólares para trocar os teus ativos, as tuas criptos, os teus tokenzinhos aí de Shiba por dólar. Você precisa disso daqui
para ser bull market. Então, isso daqui é bull market? Não. Isso daqui não é bull market ainda. Para ser bull market, a gente precisa disso daqui, ó, pessoal. Barras verdes, grandes, liquidez entrando no mercado de novo. A gente precisa barras tal como essas daqui. Isso é bull market. Isso daqui não é bull market. Isso aqui é bear market, tá? Então, enquanto ele vem perdendo, enquanto ele vem criando barras vermelhas de liquidez, isso significa que é uma alta gerada por FOMO, medo de perder a oportunidade.